Olá, que bom contar com você em mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje a gente recebe aqui para um bate-papo a presidente do Sindicato dos Servidores de Campo, presidente do Ciprozep, Elaine Leão, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Elaine. Obrigada, agradeço pelo espaço, importante. Elaine, vamos falar então sobre sua reeleição, né? Recente reeleição no sindicato. Como se construiu essa candidatura que, inclusive, aumentou o número de votos em relação à anterior? A que você acredita isso? Obviamente você vai falar sobre o trabalho, né? Mas que especificamente do trabalho no sindicato? Eu acho que a transparência financeira, acho que esse é o maior, foi o que nós sempre focamos muito, porque historicamente, né, a mídia ela tenta colocar o sindicato, os sindicalistas, né, como se não tivessem honestidade, né, corruptos e etc. Então, foi o primeiro ponto nosso foi esse, sempre colocar uma transparência onde o associado tem acesso ao extrato bancário, a todas as notas. Isso dá credibilidade, começa a fortalecer o sindicato. Nós tomamos posse com 5.400 associados, chegamos a quase 8.000, né? Então, assim, nós estamos aumentando o número de sócios porque as pessoas acreditam e veem como está sendo feito o trabalho. Acho que a transparência é o fundamental, foi fundamental para essa vitória. Tanto que no sindicato, né, historicamente, nunca se teve mais de 1.000 votos, mesmo tendo duas chapas. E desde a nossa chegada, nós conseguimos passar 1.000 votos, agora nós tivemos mais votos na eleição do que na anterior, que tiveram duas chapas. Nós aumentamos o número de votos da eleição e dobramos o número de votos na diretoria, né? Na chapa concorrendo. Eu acho que é da transparência mesmo, da lisura do trabalho, porque as pessoas conhecem a luta, né? Mas acreditam também na gente, confiam na gente. Isso é muito bom. Elaine, e em relação ao primeiro mandato como presidente do Sindicato Ciprozep, o que você tira de maior conquista para a categoria desse primeiro mandato e o que vislumbra para o próximo? De reeleição, na verdade. Tirar o sindicato CTI. Nós tiramos o sindicato na beira da morte. Já não tinha nem CNPJ apto mais. Então, devolver a voz, né, aos servidores, que não tínhamos voz lá dentro. Nós não conseguimos assembleia, nós não conseguimos nada. Então, devolver o sindicato, né, aos servidores de fato, dar vida dele novamente, com CNPJ apto, com, né, patrimônios bem cuidados, servidor tendo voz, né, servidor sendo atendido de maneira humanitária, porque hoje o atendimento lá é humanizado. Eu acho que foi o principal. E descongelar o auxílio alimentação, depois de 12 anos, descongelar o plano de carreira e salário depois de 8 anos, descongelar a reposição inflacionária depois de 8 anos também. Então, nós conseguimos descongelar. Tem muito a se fazer? Tem. Os servidores eles ainda sofrem muito por tudo que nós passamos, né? De 8 anos de congelamento, de 12 anos de congelamento do auxílio. Essa consequência ainda vem. Nosso salário ainda está defasado, porque a gente soma perdas salariais aí de 45% em média. Então, nós temos essa perda salarial do passado, que não vai dar para tirar. Ficou para trás? Não, assim, existe na justiça, né, uma ação que vem tendo sentenças favoráveis. O que nós explicamos sempre aos servidores existe a lei de responsabilidade fiscal, que o governo ele precisa seguir, né, é lei, senão ele responde também, e nenhum prefeito, e aí nós vamos falar, né, daria 40% de reposição inflacionária, porque ele ia perder, né, o mandato dele se assim fizesse. Mas com ações judiciais, você pode, como sentença judicial favorável, né, você pode, nessa mesa de negociação, fazer planejamento de aumentar, conforme a ordem judicial, conforme a lei permitir, você consegue diminuir essa perda. Levar os 40% só se nós conseguirmos para campo, de fato, aumentar a receita, né? E aí, trazendo mais indústria, trazendo mais empresas, vendo aquele centro cheio novamente, né? As lojas abrindo. Né? De fato, nós conseguimos não aumentar a IPTU do trabalhador, não. Chega, gente. Não pode aumentar a receita aumentando mais o IPTU, porque eu não suporto as pagar isso tão caro. Mas aumentar, né? Nós vemos aqui em Campos, historicamente, de empresas recebendo, né, que não consegue, não precisa pagar tudo, anistia, né? Anistia, isenção, enfim. Então, assim, nós precisamos que essas empresas paguem impostos, nós precisamos no país ver, né, super ricos tributados, porque a gente não vê, enfim. E aí aumentar a receita própria, eu acho que é o caminho. Trabalhar, não é daqui para ali, não vai ser rápido assim, mas há um caminho, e se a gente tiver sentença judicial,
nós vamos conseguir também ir diminuindo essas perdas. Mas para trás, não. Inclusive, nós fizemos uma assembleia agora, nós estamos brigando pela reposição de 2021 e 2022, que é do atual governo. A Assembleia deliberou o pedido de mais 15%, que é o que nós acreditamos que dá dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda não está atualizado no portal de transparência, estamos de olho, vigiando, mas ainda não foi apresentado na Câmara também, né? O último quadrimestre. Então, assim que tiver, nós vamos estar vigiando para ver o quanto podemos pedir. Vladimir chegou a falar na época, o prefeito Vladimir Garotinho, na época que concedeu esse reajuste, ele chegou a falar, esse último que foi parcelado, ele chegou a falar que ali ele ficava kit com o sindicato para esse ano, então já estava tudo resolvido. Mas agora você me traz aqui que o sindicato vai pedir lá de trás, é isso? Sim, foi o seguinte, quando nós fizemos a negociação, nós combinamos que ele daria reposição inflacionária de 2023 e 2024. E se a inflação fosse maior, nós voltaríamos a conversar, né? Naquele momento, nós vivíamos um outro orçamento, uma outra conjuntura no município. E aí, quando nós vimos uma LOA bilionária de 2,7, né? Até na LOA eu falei sobre isso. Falei, bom, eu já vejo possibilidade de renegociar, de conversar novamente. Porque não tem como você colocar, vamos botar assim, a grosso modo, o pé no pescoço, se não tem limite, né? Não adianta você fazer isso. Até porque eu acho que é jogar, sabe, com o próprio servidor, é iludir de algo que não é possível. Não adianta chegar na Assembleia e falar, vou cobrar 30% e mais nada. Não. Eu vou estar mentindo para o servidor, vou estar criando esperanças, né? Então, o que nós falamos na Assembleia foi, diante da nova conjuntura do município, diante de uma LOA, que nós negociamos ano passado, né? Diante de uma LOA bilionária, diante de um momento diferente, onde ele falou em vídeo, né? Ele falou que hoje ele dobrou a receita própria, que aumentou muito a receita própria, que a receita própria, né, historicamente, é maior. Eu falei, bom, então se a receita própria, quem paga o servidor, aumentou, nós vamos começar a pensar sobre pedir novamente a inflação de 2021 e 2022, se for dentro da lei, possível dentro da lei. Lógico, analisando a lei, vendo o que é possível, mas repor essas perdas inflacionárias é importante. Não estou falando em 2024, que ele deu o IPCA, mas é um diálogo para tentar buscar 2021 e 2022. E como que está a sua relação hoje com o prefeito Vladimir? Eu vejo que na Câmara o próprio presidente Marquinhos Bacelar cita algumas vezes que Vladimir fugiu de você. Teve ali um atrito em certo momento entre vocês dois que foi mais acentuado, isso era colocado, o próprio Vladimir numa mesa de negociação tirava o sindicato e fazia comissões de servidores. Depois vocês meio que se aproximaram para o diálogo institucional entre o sindicato e o empregador, que ele responde pela prefeitura, né? Como que está hoje esse diálogo do sindicato com o prefeito? Eu aprendi muito nesses 4 anos, né? Eu acho que eu cheguei no sindicato com aquela coisa de vamos, e tem que ser. E aí eu fui aprendendo que você precisa aprender a lidar também com quem está do outro lado, né? Então, fui entendendo que o prefeito, eu falei, acho que é melhor tentar negociar, tentar dialogar, porque nós vamos conseguir, talvez, um avanço melhor. Por exemplo, em 2022, nós fizemos uma greve que foi muito importante para os servidores. Nós tivemos ganho com essa greve. Nós dobramos ali, descongelamos o salário de auxílio alimentação e dobramos o valor. Mas nós não conseguimos sentar para dialogar sobre as 49 categorias que estavam fora do plano de cargo, por exemplo. Isso eu só consegui quando eu sentei na mesa de negociação em 2023. Né? Então, assim, eu fui entendendo que há uma necessidade desse diálogo com o prefeito na mesa de negociação, e não somente numa greve, não somente na rua. Existem vários viés de luta que você tem que utilizar. Eu fui entendendo com o prefeito, naquele momento, era melhor conversar do que ir para a rua e não levar de fato. Porque, assim, o que nós precisamos entender? Na hora de negociar, existem lutas políticas, existe luta que é uma luta política, que você desconstrói. Por exemplo, você pode muito bem, né, utilizar verdades do que está acontecendo, né, na rua e mostrar para a população, politicamente, que o prefeito não é tão bom quanto parece. E aí isso é uma luta, você vai para a luta política, dizer, olha, tudo bem, você quer medir força, você não quer valorizar o servidor, então vamos para uma luta política. Né? Por mais que não seja uma luta com interesse próprio, é uma luta política você está na rua. Como, por exemplo, quando os vereadores fazem uma indicação legislativa. O que é? Uma luta política, mais nada além disso.
Porque a indicação não tem nenhuma força de lei. É você dizer, olha, eu quero, você que não quer. Não, eu voto, é o prefeito que não faz. Isso é uma luta política, indicação legislativa. Então, o sindicato tem alguns momentos que usa esses viés. Mas em 2023 nós utilizamos mais o diálogo, porque nós entendemos que a mesa ia fluir bem. Esse ano, sinceramente, esse diálogo foi se afastando. Por quê? Nós acordamos na mesa de negociação o pagamento da complementação previdenciária aos aposentados assim que tivesse sentença jurídica, né, que ele tivesse uma segurança jurídica. Foi isso a frase que ele utilizou muito. E aí nós temos 3 sentenças e ele ainda não pagou. Mas foi negociado, foi na mesma negociação que nós acordamos isso. Né? Nós negociamos também esse reajuste de 10% para todos. E aí ele fez diferente, porque em 2023 ele só deu 5,79 aos aposentados e aos servidores que entraram antes de 88 sem prova de concurso, quando não era obrigatório. Então, mais um acordo que ele não cumpriu. Nós acordamos também de ninguém receber menos salário mínimo no município, porque não tem RPA que recebe menos salário mínimo, mas tem servidor que recebe menos salário mínimo. Nós temos servidor, o Marcelo, por exemplo, ele é servidor da Ativa, ele é concursado, ele é da Secretaria de Obras e ele tem um salário base de R$ 990. Quer dizer, isso é inaceitável. Mas existe ali a complementação que tem que ter para atingir o mínimo, mas isso não entra, por exemplo, se o cara for aposentar, é isso? Não, o problema da complementação é que o servidor ele tem direito ao plano de cargos, carreira e salário. E aí o Marcelo, por exemplo, ele tem todos os títulos que a prefeitura exige. Quando ele entregou, ele ganhou a promoção e perdeu a complementação. Então ele ganhou nada. Ele não ganhou nem R$1. Então o salário inicial dessa pessoa não é um salário mínimo. Então, o salário base de vários servidores em campos, de muitos aposentados, é de 950, 980, de R$1.000, muito menor que o salário mínimo. E isso é que está fazendo as pessoas ficarem na linha da miséria, porque tem muita gente passando fome, de verdade, sabe? Então, foi mais um acordo que o prefeito não cumpriu. Ele chamou uma comissão e entrou como decreto, e não no salário base. Então, mais um acordo que ele não cumpriu, porque logo depois que nós acordamos que isso ia para o salário base, até hoje não aconteceu. Então vai se arrastando. Não tem uma pegada jurídica, fazendo uma pergunta aqui, porque realmente desconheço, mas não tem nenhuma forma jurídica de o sindicato acionar para que pelo menos o mínimo nacional seja respeitado como mínimo de base em qualquer categoria? Deveria ser, mas infelizmente o STF ele fez uma decisão dizendo que seria no receber. Então, não seria no salário base, mas sim na remuneração, no quanto ela ganha, né? Isso é uma imoralidade, então, assim, isso é muito ruim. Não é possível uma classe trabalhadora ganhando um valor desse, abaixo do mínimo. Nosso mínimo já é bem ruim, né? Nosso mínimo no país já é bem ruim. E abaixo disso é aceitável. Então, também foi mais um acordo que o prefeito não cumpriu, né, que o governo não cumpriu. E diante dessas conversas, dessas negociações coletivas, que saem acordos coletivos e ele não cumpre, eu hoje me pergunto, vale a pena o diálogo? Está valendo a pena o diálogo para o servidor? Sabe? Então, muitos servidores decidiram que é hora de voltar para a rua, porque não dá para ficar... Nós esperamos o tempo, nós entendemos, como eu falei anteriormente, nós entendemos que há coisas que não dá para pedir, porque a lei não permite, mas tem coisas, Arnaldo, que assim, é inaceitável. Por exemplo, vou dar um exemplo do teto do auxílio alimentação. Com muita briga, nós conseguimos aumentar o teto do auxílio alimentação, nós devolvemos aos guardas municipais, nós devolvemos aos professores o auxílio alimentação, em 2022. E o Vladimir tinha retirado em 2021. Na luta, nós conseguimos retornar em 2022. Com esses 10%, que nós estamos falando de perda de 45%, com esses 10% parcelado, as pessoas estão perdendo a sua alimentação. E as pessoas ganham, eu ganhei R$100, eu ganhei R$200, mas aí eu perdi os 200. Eu ganhei o quê? Não ganhei nada. Então, o prefeito aumentar o teto da auxílio alimentação, de acordo com o aumento do IPCA, não tem impacto financeiro nenhum, porque as pessoas já ganham. Então, eu não estou te dizendo que é para você aumentar, estou te dizendo para você continuar dando ao professor, que não tem um salário desse alto como deveria. Porque o professor é quem transforma, quem tem a capacidade de transformar. Né? Se não for pela educação, não vai ter transformação. Então, assim, a Guarda Municipal, gente, que está lá na segurança, está na rua sem EPI, sem condições de trabalho, comprando a sua farda do seu bolso.
porque Campos não dá aquela farda da Guarda Municipal desde o governo Rosinha. Então, assim, Guarda Municipal que não ganha nenhum material tá na rua, mas ela tem que comprar seu protetor solar, sabe? Assim, material de trabalho mesmo, ela tem que comprar. E aí ela vai perder a sua alimentação porque ganhou 10%, porque ganhou o plano de cargo que é direito, tem troca de direito do município. Então, diante desses acordos coletivos não cumpridos, hoje, os sindicatos de servidores estão realmente perguntando se vale a pena esse diálogo, porque um diálogo precisa ser bom para os dois lados. Então, né? há perspectiva de assembleia até mesmo para deflagrar greve? Tem alguma coisa já por agora ou é algo ainda mais para frente? Não, provavelmente na próxima Assembleia os servidores já vão deliberar alguma atitude diferente do diálogo que nós estamos tentando, por exemplo. E a próxima assembleia quando é? Nós fizemos a Assembleia, vai fazer 30 dias, eu enviei ofício pedindo a reunião com o prefeito, ela ainda não aconteceu. Então nós vamos marcar a Assembleia para daqui a 10 dias no máximo, para poder a gente deliberar o que vai ser feito. E com certeza o diálogo os servidores estão entendendo que não vale a pena mais. Manifestação, por exemplo, que a manifestação que aconteceu na porta do prefeito foi ali um ponto de virada nessa relação de diálogo, né? Ele achou que extrapolou a questão da relação institucional, prefeito-sindicato. Não seria novamente algo nesse sentido. Não, na verdade não foi ali que o diálogo terminou. Ali nós só, os servidores deliberaram isso porque nós não estávamos conseguindo diálogo, porque ele não atendia. O diálogo ele terminou quando o presidente da Câmara era Fábio Ribeiro. E nós estávamos discutindo a adequação à reforma da Previdência no município. E aí nós fizemos, acho que umas 6 a 8 reuniões, mais ou menos. E o presidente garantiu que nós iríamos votar um projeto de lei para os servidores, parecido com um projeto votado na LERJ, que é o do governo do estado, que não foi bom, mas não foi tão ruim quanto o que nós tínhamos no município. Porque a FIA, que foi a empresa contratada, ela tinha enviado um projeto de lei pior que a emenda 03, pior que a reforma da Previdência. E aí nós questionamos muito, não deixamos aquilo ser aprovado, brigamos muito. E aí o presidente Fábio Ribeiro falou, Elaine, vamos acordar então, esse tá bom para vocês, esse foi o mínimo que nós merecemos. E acordamos, só que não foi feito isso. E a Câmara não era, a maioria não era base, a maioria era oposição, que estava andando junto com o sindicato, que garantiu que não aprovasse. Então, assim, naquele momento, os vereadores de oposição, que hoje muitos não são mais, né, até hoje me pergunto por quê, mas aqueles vereadores de oposição, eles votaram a favor dos servidores, não deixando passar aquele projeto do mal. Só que, estranhamente, e aí o prefeito, aí nós paramos de falar. Por quê? Por que ele parou de falar? Por que acabou o diálogo? Porque isso atrapalhava a prefeitura de receber dinheiro do verba federal. Porque a nossa previdência ela estava inadequada à lei e isso ela não tinha o certificado. Isso atrapalha. Então o município precisava ter certificado, precisava votar e o sindicato atrapalhava junto com os vereadores de oposição porque estava maltratando o servidor, fazendo o servidor pagar o rombo da previdência. Conseguimos ali, ele ficou bem chateado porque nós seguramos, mas nós só seguramos porque o acordo, mais uma vez, esse governo não cumpriu com o acordo. O que o Fábio Ribeiro falou que ia mandar foi diferente do que foi votado. E depois disso, quando ele passou a ter a maioria na Câmara, que aí ele foi devagarzinho conquistando, ele aprovou aquele projeto do mal lá do início, que não foi acordado com a gente. Então, o rompimento ele foi estava diretamente ligado à reforma da Previdência, que nós não queríamos que os trabalhadores pagassem o rombo da Previdência, e nós pagamos no final, porque foi votado em dezembro de 2022, na calada, sem leitura do projeto, porque o vereador Álvaro, na época, pediu para não fazer leitura do projeto, foi aprovado, e foi aprovado por unanimidade. Unanimidade. Olha como é que a coisa muda, né? Nós tínhamos conseguido barrar o projeto do mal, 1 ano e meio depois, o projeto do mal, 1 ano e meio mais ou menos, um ano por aí. O projeto do mal, ele passa por unanimidade. Elaine, já que estamos falando de bastidores, de votações, de eleição, quase chegando à eleição, seu nome é ventilado sempre como possível candidata nesse pleito de 2024. Qual seria a sua condição enquanto presidente do sindicato? Isso te impediria de alguma forma? Teria que ter algum desligamento? E qual é a sua posição pessoal? Você tem realmente interesse? Eu lembro que na eleição de 2022
né? Eu fui para a rua cobrir um ato e apoio a Lula, encontrei com você lá na militância, e o PT está aí com vontade de montar uma nominata competitiva para voltar a ter cadeira na Câmara. Seria um caminho? Então, eu era filiada ao PDT até a semana passada. Eu realmente gosto muito da história do PDT, né? Tenho muito respeito. Brizola, né, gente? O que falar de Brizola, enfim. Então, tenho muito carinho pela história do PDT, eu estava filiada lá. E aí começou a ventilar aquela coisa de Elane vem, os servidores pediram muito, vem, vem. Só que vir pelo PDT começou a ser bem contraditório, né? Porque assim, o PDT hoje em Campos, PDT Campos, né? Ele é a base do governo. PDT Campos tem vereador que vota contra servidor. E aí, como é que isso fica? E aí os servidores acabaram não gostando dessa ideia. Assim, nem nada disso, nem a reeleição, né? Nem uma candidatura pode passar pela vontade de Elaine, né? Eu acho que ninguém chegou a... Elaine, a gente está já perto do período eleitoral, né? Estamos na última semana aí de filiação partidária e seu nome aparece como possível candidata a vereadora mais uma vez. Seu nome volta a surgir nessa possibilidade. Em 2022 eu acompanhei você ali fazendo a campanha para o Lula no segundo turno, num ato que eu fui cobrir aqui em Campos. E qual é a sua posição? Você pode ser candidata? Ser presidente do sindicato te impede de alguma forma? E você tem desejo de disputar essa eleição? O nosso estatuto ele não impede, eu posso me afastar temporariamente, vir candidata e depois eu retorno sem problema. O nosso estatuto ele não impede isso. Mas o impedimento estava sendo em relação a partidos, né? Como escolher um partido, porque eu era filiado ao PDT. Até 2 dias atrás eu era filiado ao PDT. E pela história do PDT, por eu acreditar muito que a educação é quem transforma, por história do Brizola, enfim, né? Então, eu sempre entendi que a ideologia do PDT estava muito, muito próxima, né, ao que eu acredito. Até por isso que eu estava na rua defendendo, né, a candidatura do Lula na época, porque o PDT, né, nós estávamos entendendo que era o necessário, né, tirar o ex-presidente, até mesmo por defender trabalhador e serviço público, nós tínhamos ali também o grande problema da PEC 32, né, que a PEC 32 ela destruía creches, né, e as mães trabalhadoras iam deixar seus filhos aonde? A PEC 32 destruía serviço público, destruía direitos trabalhistas dos servidores, né, destruía tudo isso. Então, assim, nós tivemos que nos posicionar bem firme ali, e assim fiz, porque acho que a vida tem lado, não dá para você defender serviço público e você, ao mesmo tempo, defender a PEC 32. Eu tive que me posicionar e fiz com muita tranquilidade. Mas o PDT hoje, PDT Campos, né? Ele está na base do prefeito. Então, isso me impedia muito de vir candidata, porque eu era filiada ao PDT e muitos servidores estavam pedindo: vem candidata, vem, vem. Foram entendendo isso também, Elaine, mas aí não dá para vir na base do prefeito. Não há condição de vir na base do prefeito, até diante de tudo que eu falei, de tudo que nós estamos passando. Então, não tinha condição nenhuma. E aí nós começamos a afastar essa ideia, essa possibilidade. Tive convite, né? Aí fiquei pensando assim, mas aí se eu vier... Porque Campos meio que está dividido, né? Ou você tá Vladimir, ou você tá Bacelar. Ou você tá Garotinho, ou você tá Bacelar. E aí, olhando aquela conjuntura, eu falei: ó, gente, mas aí a gente se encaixa onde? Todo respeito mesmo ao presidente da Câmara, sempre nos ajudou. Tenho admiração por ele, assim, ajudou muito o sindicato, ajudou muitos servidores. Mas eu entendia que para os servidores, eu preciso pensar nos servidores. A construção não é uma construção pessoal, nem é algo que eu sempre tive vontade, sabe? É uma construção coletiva. Se não for para fazer junto, como sempre foi, é melhor não fazer. E aí nós fundamos a associação, primeiro junto com os servidores, para depois vir um sindicato. Então, assim, essa construção tem que ser junto ou ela não tem que acontecer. Isso é a certeza que eu tenho. E aí comecei pensando nos servidores. Bom, eu saio candidata pelo partido da oposição. O prefeito vai voltar a dialogar com o sindicato? Ou ele vai ficar com raiva e vai parar de dialogar com o sindicato? E aí eu prejudiquei os servidores ou eu ajudei os servidores? Então, eu comecei a entender que nem família A e nem família B ia fazer bem para os servidores, que é quem eu defendo, né, hoje quanto sindicato. Lógico que, vindo vereadora, você vai defender muito além, vai conseguir defender, né, saúde pública, enfim, vai conseguir defender serviço público como estava defendendo lá na PEC 32. Né? Vai conseguir defender a população também, direito trabalhista de forma mais ampla. Mas hoje, na bandeira de sindicalista, eu não posso trair os servidores.
que acabaram de me reeleger. Então eu entendi que não havia espaço. Aí veio agora um convite, né? Vieram vários convites, né? Enfim, acho que tem uns 5 a 6 convites diferentes. Mas um convite eu vi que estava dando diferente disso. Pode falar nome, sim, sem problema? Então, nós tivemos convite da Carla Machado, que eu confesso que mexeu um pouco com a gente, porque eu falei, bom, a história dela com o servidor é uma história boa, né? E os servidores gostam, e aí não estou indo para lado A ou lado B, onde o campo está dividido, seria ali uma terceira via, né? De fato. Por que eu não pensei nisso antes? Porque o PT precisa se organizar para fazer uma legenda boa, porque senão você também acaba vindo e você não ganha, porque eleição é matemática, você tem que pensar bem, não tem jeito. Então, surgiu uma possibilidade, nós marcamos uma reunião com a diretoria, vamos marcar uma reunião com os servidores, porque se os servidores falar ok, se não, também não, sem problema nenhum, porque não tenho essa vontade, nada de nada pessoal. Então, existe a possibilidade de você ser candidato pelo PT, a depender da conversa com os seus associados, digamos assim. O que eu conversei com Carla Machado foi, vamos colocar apta, né? Então você vai se filiar ao PT. Filiando, né? Me colocar apta, e se os servidores decidirem que é uma construção em conjunto, eu vou. Senão, não tem como não, porque tem que ser em conjunto. Elaine, eu queria mais uma vez agradecer a você pela participação e já deixar o espaço aberto para uma próxima oportunidade, depois que passar isso aí, período de convenção, assinar a ficha, tudo isso, para a gente fazer mais um panorama em relação ao servidor e talvez uma possível candidatura. Obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!